Recebemos neste Now às 9 Rui Gomes da Silva, antigo Ministro dos Assuntos Parlamentares do PSD, apoiante de André Ventura, e João Soares, antigo Ministro da Cultura do PS, apoiante de António José Seguro. Bom dia e sejam muito bem-vindos. João Soares, surpreendido com um resultado tão robusto, tão expressivo, superior ao de Mário Soares em 91? Sobretudo muito feliz com este resultado, porque acho que este resultado consagra a vitória dos valores democráticos, da moderação e do diálogo que António José Seguro representou desde sempre neste processo eleitoral. E a mim, pessoalmente, que o apoiei desde antes do lançamento da candidatura, dá-me uma grande alegria também, que é, de alguma forma, também um imenso ato de justiça para alguém que tinha sido maltratado muitas vezes na vida política portuguesa. Quando começou por apoiá-lo, esperava este tipo de resultado? Não necessariamente. As coisas às vezes são menos bonitas do que esperamos, mas neste caso parece-me que se trata de um ato de justiça dos portugueses que mais uma vez escolheram bem, e escolheram bem em função das opções que lhes foram colocadas, e é uma grande vitória desses valores. É uma grande vitória de quem defende a Constituição da República, de quem defende os valores democráticos e quem não tem uma visão egocêntrica e um pouco megalómana. Eu não estou a falar dos adversários, estou a falar do que por aí aparece. O que lá vai. O que importa é construir um futuro de harmonia e de paz que possa ser exemplar para a Europa e para o mundo. Atenção, porque isto é muito importante. Nós temos um mundo em que o Sr. Putin está naquela fúria assassina que levou ao ataque à Ucrânia e aos massacres constantes, indesculpáveis, imperdoáveis, injustificáveis de toda a maneira. E nós temos depois o senhor, eu sempre fui pró-israelita e sou a favor da existência de um Estado de Israel democrático e em paz com os vizinhos, mas o senhor Netanyahu tem feito crimes atrás de crimes que são imperdoáveis também. E depois, no plano internacional, temos a reeleição daquele senhor que é o Presidente dos Estados Unidos para mal de todos nós. E que é um exemplo também de megalomania, que aliás era um bocado o modelo do que eventualmente se prefigurava aí se houvesse uma vitória diferente. Já vamos olhar para os desafios também de António José Seguro, agora eleito, mas Rui Gomes da Silva, apesar das sondagens apontarem este caminho, esperava uma derrota tão pesada, tão avassaladora para André Ventura? Bom dia. Diria que, em termos pessoais, esperava um bocadinho mais. Em termos de análise política, daquilo que eram os números, não. E, portanto, eu sou sempre um otimista em relação àquilo que defendo, sou sempre uma pessoa que se empenha muito nas digamos, guerras, entre aspas, em que aceito combater e, portanto, estava disposto e achava que poderia ir um bocadinho. Mas a realidade é o que é. O PSD, quase todo ele foi apoiar a André Ventura, todos os outros, a Iniciativa Liberal, António José Seguro, desculpem. E, portanto, havia essa perspectiva de que isso poderia ter. André Ventura tem uma grande vitória. Acha que isso pesou no momento de votar para o eleitorado? Até neste condicionamento de ainda não tivemos. Eu ainda hoje estava a ler uma coisa sobre a primeira-ministra italiana, o que é que se dizia antes dela ser eleita e o que é que se diz agora. Foi eleita, era o fascismo que vinha, depois de Mussolini voltava outra vez o fascismo à Itália, uma ditadora, etc, etc. Hoje é eleita, é elogiada em toda a imprensa internacional. Portanto, é a realidade, é mais um passo naquilo que eu acho que virá a ser. Será inevitável André Ventura ganhar as próximas eleições, não sei se serão as próximas, não quero dizer, como diria alguém que já depois foi primeiro-ministro e foi uma pessoa importante até na cena internacional, André Ventura vai ganhar, eu até poderia arriscar quando, mas acho que, parafraseando Durão Barroso, André Ventura vai ganhar, só não sei quando, mas vai ganhar de certeza absoluta. Acha que pesou aqui também, inequivocamente, um voto de rejeição em André Ventura, para além das capacidades de António José Seguro, naturalmente? André Ventura tem capacidades inesgotáveis e capacidades reconhecidas unanimemente. Mesmo até aqueles que não gostam dele, mesmo aqueles o tal que o rejeitam, reconhecem essas capacidades. Capacidade intelectual, capacidade de combate, capacidade carismática, até conhecimento e vontade de participar e estar disposto a aguentar isto, como sabem, é muito duro. Alguém que anda na vida política é insultado sucessivamente em todos os momentos. Mas eu acho que mais tarde ou mais cedo Portugal vai ter que se confrontar com uma vitória deste tipo. Por uma razão muito simples, perguntava, mas essas pessoas todas não tiveram influência? Claro que tiveram, claro que condicionaram. A taxa de rejeição são duas coisas, nas tais sondagens há duas coisas que se prevê.
o que é que vai querer, em quem é que vota e quem é que acha que vai ganhar ou em quem é que não gosta. É evidente que essa taxa de rejeição ainda é relevante. Compete a André Ventura, compete ao partido, compete às pessoas que o assessoram, compete às pessoas que trabalham com ele, ultrapassar essa capacidade, porque, de facto, qualidades não lhe faltam. João Soares, como é que fica o Partido Socialista depois de tudo isto? Vale mais agora do que antes da eleição de António José Seguro? Ou não há propriamente uma ligação? Não foi o candidato do Partido Socialista, foi o candidato independente. E como você sabe, tão bem como eu, teve também algumas dificuldades. Eu abstenho-me de entrar por aí, mas houve pessoas que fizeram comentários absolutamente desgostantes e tomaram posições desgostantes de que hoje seguramente terão vergonha. Como Augusto Santos Silva, por exemplo. Tenho aqui uma dificuldade. O que é que essas pessoas devem fazer, na sua ótica? Eu tenho uma dificuldade com o Rui Gomes da Silva, porque eu tenho uma grande simpatia pessoal por ele. Vem de afinidades comuns noutros continentes. Aliás, estávamos a falar de uma homenagem que temos por ver a um grande amigo que também esteve connosco num grande acidente em África, que é o Dr. José Luís Nogueira de Brito, partiu há pouco tempo, que é uma grande figura da direita e a quem não foi feita ainda uma homenagem, que eu espero que nós possamos tomar a iniciativa de fazer isso. Mas o que ele disse, com todo o respeito, são disparates. Eu não quero perder tempo com o Sr. Dr. Ventura, desejo-lhe muitas felicidades, mas quer dizer, aquele modelo megalómano, egocêntrico, que é o modelo do Trump, é o modelo do Trump, sejamos sinceros, é o modelo do Trump, não pode passar, é devastador para nós, como o Trump é devastador para o mundo, quer dizer, aquilo é um disparate completo. Um presidente que recebe prendas do Qatar, aviões do 747 como prendas pessoais, que manda atacar isto e aquilo, que toma posições sobre a Groenlândia que são completamente inaceitáveis e desestabilizadoras para o mundo. É o contrário do que nós queremos para Portugal e para o mundo. E eu acho que o António José Seguro e a vitória de António José Seguro, a vitória serena, tranquila, de um homem que tem princípios, de um homem que não é egocêntrico, não é megalómano, mas é um homem que já tem muito serviço prestado à comunidade portuguesa, é também um grande exemplo para a Europa e para o mundo. E você veja como é que os grandes jornais internacionais reagiram. O Monde, o Libération, o Le Soir belga, o Guardian, todos os jornais a sublinharem a importância que esta vitória tem, histórica. Que é terá ou não impacto no próprio do que tem partido na Europa. ou no próprio quadro parlamentar? Vê aqui se tem ou não esta vitória algum impacto nos partidos, nomeadamente no PS? Vai ter um impacto em todos os partidos e obviamente que o PS tem também uma relação, dá muito de confiança e de amor pelo que representa António José Seguro, isso é óbvio, e de alguma maneira esse equilíbrio restabeleceu-se agora. E isso é muito bonito também. Eu estava-lhe a dizer, há aqui também um lado de justiça. Eu sou daqueles, e penso que o Rui também acreditará nisso, se calhar não pode dizer por causa das suas ligações. Eu sou daqueles que acho que, eu tenho uma imagem que é, a política não pode ser o jardim zoológico, que oscila entre a Fossa dos Leões, onde as pessoas são despedaçadas aos poucos, ou a Aldeia dos Macacos. E eu acho que esta vitória de António José Seguro é a prova que a política pode não ser o jardim zoológico. E com todo o respeito o jardim zoológico. André Ventura continua a insistir. Entre a Fossa dos Leões e a Aldeia dos Macacos, o que é agora no Belém? André Ventura continua a insistir. O que é que vai ser em Belém? O que é que vai ser um homem, se é uma coisa ou outra... Vai ser um homem tranquilo. Eu, aliás, devo dizer-lhe, é uma vitória pessoal. Presto uma homenagem ao presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que foi um bom presidente. João, mas e agora toda a gente se esquece dele, mas foi um bom presidente, foi uma figura popular e que desempenhou muito bem as funções. E eu, à partida, não tinha simpatia política por ele, somos da mesma idade, entramos no mesmo ano para o curso de Direito. Mas fiz um apelo, apoiei-o na segunda eleição e não me arrependo, pelo contrário, tenho orgulho nisso. E acho que ele Gomes da Silva, perguntava-lhe se, porque André Ventura continua a insistir que é o líder da direita com base nestes resultados, acha que faz sentido tirar essa ilação na sequência de uma eleição presidencial que ainda por cima se afunilou numa segunda volta? Faz sempre sentido quem tem uma votação destas, quem tem 1.700.000, quase 8.800.000 votos, acho eu, faz sempre sentido invocar essa situação. Mas deixe-me lá voltar um bocadinho atrás. É uma das razões que se acusa André Ventura de não ser um futuro vencedor é que é um homem só.
E eu perguntava o que é que foi António José Seguro nestes tempos todos. Bem, foi um homem que nem sequer participava na vida pública. O João Soares disse, e muito bem, quando o António José Seguro iniciou o Partido Socialista, quase tudo ele estava fora. Ontem vimos o líder do PS ir a correr às Caldas da Rainha, mas ainda há pouco tempo duvidava e teve muito tempo para apoiar. Portanto, homens sós da política, como sabemos, até apoiamos. O João até teve a sorte de ter uma dessas pessoas em casa como pai. Os homens, geralmente, os homens carismáticos, os políticos carismáticos, os líderes carismáticos, em determinado momento estão sozinhos. Há aquela velha frase do Francisco Sá Carneiro, quando tinha todo o partido contra ele, quase metade do partido, o Presidente da República, a oposição, os outros partidos, e é aquela velha frase, nunca estive tão sozinho, mas nunca tive tanta certeza que tenho tanta razão na vida. E aqui um bocadinho os líderes são feitos disto, o carisma, essas soluções, o poder é um exercício solitário e, portanto, tudo aquilo que se faz em relação a André Ventura que se destrói é aquilo que agora merece os elogios todos em relação a António José Seguro. Em relação à pergunta que me fez, se vale a pena falar, claro que vale, porque ninguém tem gratuitamente numa eleição, qualquer que ela seja, 1.800.000 votos em Portugal. Mas olhando então para a percentagem de António José Seguro, poderíamos também extrapolar e falar numa maioria absoluta do PS. Sabe porquê que não podemos? Já não podemos fazer? Porque é a primeira vez numa eleição presidencial, com exceção da Dr. Mário Soares, em 1986, em que não era já líder do partido, mas tinha saído líder do partido, tinha saído primeiro-ministro em 1985, nas eleições de outubro, a seguir ao verão, tinha saído primeiro-ministro, saído líder do PS e que decide candidatar-se. É a primeira vez em Portugal em que um líder partidário concorre a umas eleições presidenciais. E essa é a realidade, porque em todas as outras, não vou aqui estar a repetir... O que levou Seguro a dizer que Ventura estava na eleição errada. Não, talvez, mas para uma coisa, mas é uma crescente de votos, e há sempre uma tese aqui, que o Partido Comunista do tempo do João Soares de Juventude, já nos meus tempos de faculdade, já quase a acabar, tinha sempre que era a tese o frentismo, geralmente dá votos que depois leva a que algumas dessas pessoas fiquem e continuem a votar. Aquilo que mais dói às pessoas que não gostam de André Ventura é que esta eleição permitiu-lhe ele conseguir votos que à partida ficam como arsenal de votação para as próximas eleições. E isso é inesgotável numa eleição que já não vai ser preciso ter nas próximas 50%, mas vai ter 43%, até António Costa com 42% teve uma maioria absoluta. Gostava que olhássemos um bocadinho. Olha que não. Para o futuro. Elegemos um homem decente e um homem sério. Isso é o que é mais importante. Na relação com o Governo e o que é que o Governo também deve retirar destes resultados? Eu tenho a certeza que o Presidente António José Seguro vai ser um homem que vai ter um comportamento de uma grande dignidade e pondo sempre à frente de tudo os interesses dos portugueses, de acordo com a avaliação que ele próprio fará, os interesses dos portugueses e os interesses de Portugal. Isso é que é essencial e não tem nenhum problema nem de megalomania, nem de egocentrismo. É um homem que está de bem com ele, é um homem que está de bem com a sua família, é um homem que está de bem com a terra onde nasceu e com a terra onde vive. Repara, ficamos com a ideia ontem no discurso que nasceu em Penamacor haveria... e que vive nas Caldas da Rainha e que anunciou a sua candidatura nas Caldas da Rainha e celebrou a sua vitória ontem. Celebrámos todos a sua vitória ontem também nas Caldas da Rainha. E eu que tenho uma relação de coração desde a minha infância mais remota com as Caldas da Rainha e com a família conjugal do António José Seguro, com a família Maldonado de Freitas, revi-me também com muita alegria nessa relação com as Caldas e com esta vitória fantástica, não para o PS, não para o António José Seguro, não para Portugal. Para o país. Para Ficamos com a ideia ontem no discurso de que Seguro irá fazer todos os possíveis pela estabilidade, ou seja, não deixar cair o Governo em nenhuma circunstância. Se há uma coisa que ele provou ao longo da sua vida, e sobretudo nos momentos difíceis, e o Rui falou disso, nos momentos de dificuldade e de quase total isolamento, nunca foi total o isolamento, e eu tenho orgulho de ser dos que nunca abandonaram as posições de simpatia e de estima para o António José Seguro, foi a capacidade de enfrentar serenamente. Repara, ele esteve 10 anos afastado da liderança do Partido Socialista, num processo democrático que ele próprio pôs de pé e que nenhum outro partido, incluindo o Socialista, voltou a pôr de pé. Foi um processo de referendo interno alargado ao exterior e esteve com a maior das tranquilidades, porque ele não quis desunir quando o trabalho dele era unir. E foi isso que ele fez agora com esta vitória. Mas terá de ser que é uma vitória dos vigilante, interventivo, é uma vitória dos portugueses, é uma vitória da serenidade, da tranquilidade e de alguém que vai estar, evidentemente, em cima dos problemas
para os resolver, como ele disse no admirável discurso que fez ontem. O que é que espera Rui Gomes da Silva da atuação de António José Seguro, sobretudo em relação ao Governo? Em termos pessoais, tenho excelente. Aliás, quando eu fui Ministro dos Assuntos Parlamentares, quando anunciou, o Dr. António José Seguro era o líder parlamentar do Partido Socialista, com quem eu tive excelentes relações, quer com ele, quer com o Dr. Nuno Melo, também do CDS, que eram as pessoas com quem mais falava, para além do Dr. Do Guilherme Silva, do líder do PSD. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa, só nestes momentos de grandes vitórias é que se pode ser magnânimo, só as pessoas que ganham é que são magnânimos. Ontem, fazendo jus a esse bom caráter, António José Seguro foi magnânimo, até falando com quem tinha falando até da relação dele com a pessoa que tinha acabado de vencer nas eleições presidenciais. Ponto Dizendo um. que Ponto a partir dois, de agora não há ninguém adversários. foge à sua sombra. E é evidente que todo este discurso será bonito. Eu sei que António José Seguro chegará lá daqui a um mês, dia 9 de março, daqui a um mês tomará posse e, portanto, chegará lá numa circunstância em que esperemos, porque será muito mau sinal para o país, para o Governo, para a maioria que neste momento, embora relativa, existe na Assembleia da República, que não estejam resolvidos os problemas todos de Leiria, todos os problemas do temporal, todos os problemas imediatos, mas chegará lá com isso resolvido. Mas a partir de certo momento virá a ter... António José Seguro tem que ter confrontos razoavelmente difíceis, nomeadamente na saúde, nomeadamente na imigração, nomeadamente na parte do pacote laboral, nas relações internacionais, porque esta é a posição de António José Seguro, mas não sei se será a posição do Governo e mais, e qual é que será a nossa posição em relação aos Estados Unidos, que é o nosso aliado tradicional desde há muito. Rui Gomes da Silva, João Soares, agradeço muito a Obrigado, vossa presença. Eduardo. A continuação de um bom dia. Boa Boa semana. Muito obrigado. Obrigado.